Estamos começando um podcast Come Mai, realizado pelo Maia Brasília. Hoje, com a presença do Maurício Chiosini. E hoje ele vai contar pra gente, Maurício, o que você faz no Maia Brasília? Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Maurício Chiosini, sou lá do interior, né, de Limeira. No Maia Brasília eu sou sócio-delegato com meus amigos aqui em São Paulo. Fundador. Fundatore, né? E fazia muito tempo que eu estava procurando um grupo que buscasse os mesmos ideais que eu, que é a representação dos italianos no exterior, a questão da italianidade, eventos, para a gente poder participar e se sentir italiano que a gente é do nascimento, né? E encontrei esses grandes amigos aqui em São Paulo, e temos amigos do interior também, e formamos esse grupo associativo, né, para defender os direitos dos italianos no exterior, que somos nós e todo mundo aí que nasceu fora da Itália, né? Que joia. A sua formação, Maurício, é de comércio exterior, não é verdade? Eu sou formado em comércio exterior, onde eu trabalhei bastante tempo com a Itália, de importação e exportação de máquinas. Era uma empresa de Pordenone, né, do norte da Itália. Do Friuli, beleza, Júlia, ali? Isso, lá em cima. Lá no Nordeste italiano. Aqui, ó. Aqui desse lado, Aí. no Nordeste, lá para cima. E depois eu acabei trabalhando também com a China, né, com a parte onde eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra e morei na Itália também, e acabei aí desenvolvendo a língua italiana, vendo a cultura, vivenciando a terra do nono, né? Apaixonou. Não tem como, né? A gente já nasceu gostando da Itália, né? Difícil uma pessoa que é descendente de italiano não gostar da Itália. E foi aí que começou a sua saga e aí começou, assim, por exemplo, uma reconexão com a sua ancestralidade e você quis buscar informação, como foi isso? Na verdade, os meus nonos eram italianos, mas o meu nono, principalmente da parte materna, o Emílio Chiosini, a gente teve muita convivência com ele. E ele era de onde? Ele veio de Venécia, da província de Venécia, do comune de Cavarzeri, mas na verdade ele nasceu em Grignella, que é uma frazione. A frazione é um distrito na Itália, né, rural, mas pertence ali à província de Venécia. Ele veio para o Brasil com 18 anos, com a família, e desembarcaram no Porto de Santos e depois foram para a Americana, na fazenda Salto Grande, onde permaneceram ali trabalhando na época com algodão, né, que era a Americana era um grande produtor de algodão e depois de tecelagem, né? Uhum. Só que depois cada um tomou o seu caminho, um foi trabalhar na indústria, o meu nono foi fazer carroça, trabalhar com autônomo, né? Mas sempre tive esse desejo de conhecer a Itália, porque a convivência com ele era muito grande. A esposa dele, a minha avó, também era italiana, então era aquela reunião de domingo, todo mundo em casa, como toda família italiana, né? O macarrão, o frango assado, né? A criançada, a sangria lá, que a gente não tomava vinho, mas colocava um pouquinho de água. Então isso acabou apaixonando as músicas. Agora você tem um sobrenome do meio que todo brasileiro lembra, por causa de um fatídico jogo de futebol, fatídico para a Itália e bom para o Brasil. Na verdade, é o último, que é do meio a Chiosini, que é o lado materno. E o último é conhecido pelo Brasil inteiro. Como é o sobrenome? Baggio. Meu primo, né? Mio Cutino, Roberto Baggio, né? Claro, né? Um primo distante, mas é meu cudino, né? Olha, e eu vou te falar, porque em Vicenza, da onde é a origem do Baggio, né, do Roberto Baggio, ele é celebrado como um grandíssimo jogador e na Itália inteira como um grande herói, né, do esporte, do futebol, com alguém que realmente é uma referência. Mas para o brasileiro, que só tem aquela referência da final da Copa, lembra dele como sendo o cara que perdeu o pênalti. Mas, na verdade, foi um super jogador. Os Baggio vieram de Vicenza mesmo? Os Baggio vieram de Treviso, na verdade, né? De Castel de Gódega, e daí já era meu bisavô pelo lado paterno. A gente veio descobrir isso muito tempo depois, porque também ele veio sozinho, com 28 anos, para Analândia, no interior de São Paulo, né? Ali próximo de Rio Claro, Corumbataí, aquela região, e não tem muita informação dele, porque eu consegui as informações pelo Comune. A gente conseguiu resgatar 200 anos da história dos Baggio, graças ao Comune de Castel de Gódega, que gentilmente a senhora do Comune nos enviou
o status de família, e a gente pôde ver todas as gerações até esses 200 anos. Então estamos ali na quinta, sexta geração, a gente tem essa informação. Mas ele veio sozinho e constituiu a família dele e casou aqui no Brasil com uma alemã, né? E essa é a parte do meu pai, metade italiana, metade alemã, e a parte da minha mãe, que é o Chiosini, que veio de Venezia, e a mulher dele, a nona Olivia Geraldello, que ela veio ali de Verona e uma parte de Vicenza, né? Então, mas no decorrer, o meu nono, eu ficava sempre pensando que eu queria ser italiano. Eu quero ser italiano, nono. E ele falava para mim, não, mas você já é italiano, porque você é um italiano nascido no exterior. Mas eu não entendia isso. Como posso ser um italiano se eu nasci no Brasil? Que é a lei que nos diz isso, né? Iuri Sanguis, é um italiano nascido no exterior. Mas eu nem entendia de lei quando era criança, claro, né? Eu tinha mais essa questão de querer ser igual ao nono. E eu falei, um dia eu vou ser igual ao senhor, mas você pode. Mesmo ele nas informações limitadas que ele tinha numa época, ele falou, não, mas você pode ser italiano. Quanto tempo você morou na Itália? Eu morei 2 anos na Itália, na província de Brescia, em uma cidadinha bem legal, que a gente, bem pequenininha, de 7.000 habitantes, né? Palazzolo sull'Olio, e óleo é um rio que passa na cidade, limpíssimo, lindíssimo lugar, bem pequenininho, mas bem... Óleo. O óleo. E ali na região da Lombardia, né? Uma prima brasileira casou com um brasileiro também, mas de ascendência italiana, que morava na Itália e me convidou para ir para lá e eu fui. Faz uns 20 anos já ou mais. E nessa ida para a Itália, eu já tinha minha cidadania, né? Que no decorrer, como eu estava falando do meu nono, eu fui buscar essas informações e na época, sem internet, assim, né, computador limitado, era a época que estava começando o celular, estou falando há quase 30 anos. E daí trabalhava numa empresa em Limeira e um gerente viu meu sobrenome e me falou, você tem direito à cidadania porque você é de família italiana. Eu falei, sério? Meu nome sempre falou, mas eu não sei quem procurar. E ele me disse, procura o patronato. Nem foi o consulado. Ele falou, procure o patronato. Eu falei, o que é patronato? E eu não sabia dessas informações. Daí eu procurei o patronato na época. Para quem não sabe o que é patronato, é só assistir o último podcast da Luciana Lastro e vai entender o que é o serviço do patronato. Que é um órgão bastante importante de ajuda à comunidade italiana. Uhum. Vim a entender isso praticamente depois desse vídeo, e na época com as traduções, que na época o patronato me ajudou e encaminhou minha cidadania pelo consulado italiano de São Paulo, que era na antiga, ali na Higienópolis, né? Certo. E foi rapidamente o processo, que não tinha fila, e após eu ter essa cidadania reconhecida, eu fui para a Itália, né, nessa casa aí da minha prima, que me chamou, já como italiano, porque eu queria conhecer a terra do nono, aprender o italiano. Fui falando bem pouco italiano. Tchau, buongiorno, buonasera, e olha lá ainda. Né? Eu achava que sabia tudo e não sabia era nada. Mas, assim, com muito amor e carinho, com muita, sabe, assim, aquela emoção de estar na Itália, aquele sentimento de você estar num lugar que você nunca esteve, mas parecia que você já estava, Sim. por causa das lembranças, das histórias do meu nono, né, que ele contava. E quando eu estava na Itália, principalmente na cidade dele, quando eu fui até Grinhella, me deu uma sensação que, de verdade, que ele estava ali, porque ele contava do rio que ele nadava, das montanhas que ele escalava, dos pastos que ele dormia, da casa onde que eles moravam, e tudo isso eu pude ver, né? E sentir. Quando eu estive na Itália, foi bem legal, porque eu desenvolvi a língua italiana, que é bastante importante. Creio que meu italiano é suficiente, posso melhorar, mas ajudou bastante a convivência na Itália. Por isso que é importante até quem tem a oportunidade de fazer um curso de estudar na Itália ou estudar pela internet, para a gente ter um pouquinho da língua, para ter esse legame com a nossa cultura italiana. A língua, a gastronomia, isso é bastante importante. Uma coisa que você falou que a lei garante, né, que você seja reconhecido cidadão italiano pelo seu direito de sangue. Mas você acha que, por exemplo, a forma como a Itália poderia, como uma política pública, estreitar o relacionamento com esses italianos reconhecidos, sejam jovens, adolescentes ou até mais adultos, a terem acesso a cursos de língua italiana? Isso teria te ajudado quando você fez esse percurso até Brecha e morado lá? Com certeza, porque a gente está falando de 30 anos atrás, eram poucas escolas de italiano que tinham, né? No interior menos ainda, na época tinha o Instituto Italiano, o Ítalo Brasileiro em Limeira, a minha professora Ana Ferro, excelente professora, mas era pouquíssima oportunidade. Se a gente tivesse mais acesso na época, ir para a Itália com um idioma, com um básico, um pouquinho mais, isso teria ajudado bastante.
Eu acabei desenvolvendo porque com muita vontade, muito interesse, gostava muito das músicas e gosto até hoje. Então acabei desenvolvendo praticamente sozinho esse italiano. Mas a escola era importante. Se eu Claro. tivesse isso, talvez a colocação profissional, a ida até o comune, a procurar, porque quando você chega lá, você tem que se inscrever para demonstrar onde você mora. Porque vontade e desejo de reconexão com a Itália você tinha, né? Claro, Agora, mas se você tivesse tido uma, vamos dizer assim, uma educação tradicional, vamos dizer, ou de língua italiana, o seu futuro, mesmo com a Itália, poderia ter sido outro. Você poderia ter trabalhado na Itália, estudado. são tantas coisas que se tivesse a língua, poderia ter pensado numa universidade naquela época na Itália, que hoje dá a impressão que é mais fácil. Na época era bem difícil uma pessoa sair do Brasil, teria que vender um carro para ir para a Itália, era super caro. Hoje é acessível 10 vezes. Hoje tem WhatsApp, conversa com a família, porque era a distância também, isso não era tão fácil ficar longe da família na época, né? Mas eu acredito que a Itália podia desenvolver projetos aí de retorno de radicati, que já tem, mas para Hoje poder tem o turismo de Radice, o mas o turismo. retorno seria O uma ótima retorno, ideia. já chegou a ter na época o retorno Vêneto, que era para as pessoas poderem voltar na região do Vêneto Financiava, né? e financiava uma Uma parte, parte da mas isso viagem. deveria ter em todas as regiões da Itália. Assim, mas eu acho que devia incentivar todas as pessoas que querem ir para a Itália, seja jovem, seja adolescente, seja pessoas mais experientes, porque tem espaço para todo mundo. Claro. O jovem, claro que ele vai buscar um estudo, mas a pessoa mais experiente pode buscar um empreendimento na Itália, e não tem idade para empreender, né? Eu Hoje a acho que população não. italiana ela é muito idosa, né? E a Esses tendência, jovens que são os oriundes aqui, que nutrem paixão, amor pela Itália, poderiam se preparar, ter um preparo de língua italiana e se transferir, fazer o reentro, né, o que a com gente chama, certeza, e trabalhar, estudar lá e ser essa mão de obra que a Itália precisa, né? claro, porque a Itália ela precisa de gente. O Brasil é um país que oferece uma mão de obra muito qualificada. É muito difícil um brasileiro ir para fora do país e não ser qualificado, seja tecnicamente, tecnologicamente, com universidade ou bons cursos técnicos ou mesmo empreendedores. É uma mão de obra que oferece uma mão de obra bem profissional do Brasil. Isso vai contribuir muito para a Itália. O brasileiro é bastante flexível, tem bastantes ideias, o brasileiro bom, né? E vai para a Itália e isso soma. Então a gente precisa disso também do governo italiano, olhar um pouco para nós aqui, né, da América do Sul, de toda a América, e promover mais essas oportunidades do retorno para a Itália, né? Tanto para conhecer a origem quanto a cultura italiana, e até quem não é de família italiana ter oportunidade de estudar na Itália, né? Por que não? Ô, Maurício, hoje você é conselheiro do Comites de São Paulo, né, que é o Comitato degli Italiani all'Estero. Você é fundador do MAIA Brasília, um dos fundadores e delegado ao MAIA Brasília. Além disso, você tem o seu trabalho, obviamente, mas você tem esse trabalho, vamos dizer assim, não remunerado, né, com o connazionale, né, com o italiano que vive aqui e que você faz um trabalho não remunerado nessas entidades. Qual, assim, informação que você acha que é vital para que essas pessoas aproveitem ao máximo esse potencial delas de reconhecimento de cidadania? Que mensagem que você gostaria que elas soubessem que elas não sabem, por exemplo? Olha, eu acredito que todo mundo que tem a ascendência italiana, todos têm o direito à cidadania. É importante ter esse reconhecimento para poder ter o acesso à Itália e também à Europa, né? Isso é bastante importante. Eu acredito que a pessoa tem que ter aí o conhecimento da língua. É nisso que você está Isso, vendo, né? Eu acho bem importante isso e ela buscar exercer esse direito claro. e poder oferecer para a Itália uma mão de obra mais qualificada, né, do que vem aqui do Brasil para a Itália, e vice-versa Que é também. algo em troca que é muito bom, né? Porque é poder trabalhar em grandes empresas lá e Além poder... disso, se trabalha Primeiro emprego. o primeiro emprego, algum empreendimento, buscar algum produto lá para trazer para cá, para o Brasil, ou daqui para lá. Então, tem muitas coisas que, como cidadão, a pessoa abre muitas o leque das oportunidades e sempre está legalmente, né? O importante é estar no país, estar legal, estar seguro, estar tranquilo, não ter problema ninguém te deportar. E você sentir italiano também, que você é, né? Brasileiro, mas também é italiano pela origem, né? Familiar. Agora, algo que as pessoas têm muita curiosidade de saber, por exemplo, você morou em Brecha durante esse período grande, né, na província de Milão, certo?
Não, província de De Brescia, Brescia, na verdade, Na na região da Lombar... Lombardia, isso, na região da Lombardia, perto de Milão. perto da província de Milão, a província de Brescia. A comune qual era mesmo? É, Palazzolo Sulóleo, Passou do Sul. onde passa esse riozinho Perfeito. lá, E chama como era a Oca. vida ali? Como era, por exemplo, como você via as pessoas jovens trabalhando, estudando, a questão da segurança pública, enfim, Apesar de ser um município pequeno, por volta de 7.000 habitantes, alguma coisa assim, era uma vida bem tranquila, tinha acesso à educação, a Universidade de Brecha como capital não era longe, era 30 minutos, capital da província. capital da província, Milão, a 1 hora de viagem, estava ali perto, mas a cidade, ela era pequena, mas oferecia hospital, uma boa condição de saúde, com médicos, a estação de trem atendia, então aquele transporte era um pouco mais limitado aos domingos, eu lembro, do que durante a semana, mas existia e fazia o coligamento com toda a Itália. Então, se dali você ia para Milão, de Milão você ia para o mundo. É uma cidade, assim, como qualidade de vida muito boa. Eu me sentia muito tranquilo naquela cidade e muito segura na época. Hoje, toda cidade italiana de menor porte, a gente tem essa concepção. Hoje são outros tempos, tudo, mas ainda assim, quando a gente vai para a Itália, todo ano a gente está na Itália, 2, 3 vezes no ano, você também, você vê que tem cidades pequenas com boa qualidade de vida e segurança Um ainda. IDH altíssimo, né? Vamos Muito, dizer. e acredito que tenha, além de tudo, uma boa alimentação na Itália, com bons produtos, né, de frutas, É verduras, verdade. legumes, isso é muito bom na Itália. O problema da obesidade não é algo que você vê com frequência, assim, Apesar num que todo país mundo como a achar que Itália. eles só comem macarrão, mas não é assim, né? Tem muita E outra come bem, né? coisa, você come bem na Itália, tem a dieta mediterrânea, que já, né, porque o nome já fala, vem de lá, e todas as outras coisas na Itália. É muito bom essa questão de alimentação, segurança e educação, e a saúde na Itália é boa, Certo. né? É uma saúde que você tem ali um plano do público, mas um bom plano público, tem aí um subsídio nos remédios, então a população mais anciã tem um respaldo, não gasta toda a sua aposentadoria num plano médico. Na verdade, ele não precisa pagar um plano médico se não quiser, porque o plano atende muito bem. Eu tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas que estavam lá e precisou no hospital, e o era muito bom o plano do governo para Certo. atender os remédios depois, então não gastava todo o seu dinheiro ali, então com isso sobra um dinheiro para ela ter uma qualidade de vida, né? No tempo livre, por exemplo, fim de semana, o que que você gostava de fazer? Você gostava de pegar o trem e É, explorar outras partes da eu gostava Itália? bastante de. No começo eu fui visitar todas as regiões da minha família que está espalhada lá, mas Fez eu, um turismo é, delle Radici e- por conta por própria. conta própria, aprendi um pouco italiano primeiro para poder falar com eles, né? Que eles só falavam italiano. E, mas eu Dialeto italiano era o tradicional. dialeto vêneto. Era difícil, mas eu falei, por favor, fala o italiano tradicional, que o dialeto vêneto eu não sei falar, né? Sabia poucas palavras. Só que no final de semana eu gostava, assim, eu pegava a bicicleta, gostava de sair girar sem destino, conhecer a cidade. Eu pegava o trem em uma outra cidade e fui conhecer Roma, outros grandes centros, mas eu gostava de conhecer lugares pequenos. O que tinha naquela cidade, o que oferecia naquela cidade, qual é o produto que ela fabricava ou produzia, para de onde veio aquele vinho, de onde veio aquele queijo, tinha o rio para ir pescar. Eu gostava dessa vida pacata, na verdade, né? Andar a pé, sair fazer caminhada. Eu gostava muito disso daí. Tipo um ecoturismo, né? Sim, Todo mundo fala assim, por exemplo, de turismo das belezas, né? Da civilização. Então, de Roma, da civilização vêneta, dos lombardos, etc. Mas e o ecoturismo? Talvez você tenha vivido bastante isso. então, sim, porque a cidade era pequena, com pequenas propriedades rurais, com toda a cidade, na Itália tem as frazioni, e essa tinha bastante. Então, era tudo Esses distritos, pequenos distritos, né, que são as frazioni, e todas elas tinham uma produção agrícola de alguma coisa. certo? Ou era milho, ou sempre o vinho, o queijo, o salame, então você tinha assim, a oportunidade de conhecer isso daí. E nos grandes centros, tudo mais fechado, industrializado, tá ali no mercado, você vai e compra, mas lá não, você ia comprar direto do produtor. Sei, Então você ia ver como fazia, muitas vezes que eles te bacana. deixavam. Então é uma coisa assim que eu não consigo esquecer, porque foi gratificante conhecer tudo isso e ter essa oportunidade, e assim, era de graça na época, porque é uma coisa que você estava ali, você podia conhecer, conversar com as pessoas mais antigas, eles gostam muito do Brasil, dos brasileiros, de verdade, na época, pelo menos a gente falava
de futebol, outros assuntos, mas sempre gostaram muito do brasileiro e queriam saber, interessante é isso, como você falava que é de origem italiana, de onde é, quem era, entendeu? Isso Tem era, aquele acolhimento, né? tinha bastante, e daí vai de cada um também conquistar seu espaço, conquistar as pessoas, né? A É bem região de legal. Brecha é mais montanhosa, mais colina ou mais plano? Eu acho que ela tá meio misturada, né? Porque se ela chegar perto de Milão, você chega a ver Milão quando tá limpo o céu, você chega a ver montanhas no Milão, né? Ah, Mas que legal. o Vêneto é mais planície, né? Mas a região ali da Lombardia, ela já tem mais montanha, né? Tem Belluno, que já é a última província do Vêneto, já começa ali a, a Lombardia. Mas tinha bastante planície, mas algumas montanhas também. Alguém que está se preparando para fazer isso agora, hoje, em 2024. A pessoa está se preparando para fazer uma viagem dessa e morar uma temporada ali, estudar ou trabalhar. Como você orienta a dar os primeiros passos? Mas vá com um pouco de conhecimento da língua italiana, acho que isso é muito importante para você poder entender e se fazer entender, né? Mas vá hoje, vá agora. Faça a sua vontade, não deixe para depois. Se prepare, vá com a mente aberta para fazer amizade. Se chegar num lugar e não, às vezes, né, esse povo bem direto, que o italiano acha que é grosso, tenta entender esse povo, tenta entender a cultura deles e depois você vai se dar bem, tenho certeza. Seja amistoso, você vá de coração aberto, fazer novas amizades, novos trabalhos, se ofereça para fazer coisas, faça trabalhos voluntários, né, se associe a alguma associação italiana para defender os italianos também no exterior, que isso é importante. Se a gente sozinho não faz nada, mas com mais pessoas a gente consegue fazer. Precisamos de gente no Brasil defendendo, precisamos de gente na Itália defendendo os italianos, que temos uma colônia brasileira lá, ítalo-brasileira grandíssima na Itália. Eu recomendo isso, e vá com Deus e vá mesmo. Boa, muito bom. E quem quiser se associar ao Maia Brasília, é só mandar um e-mail para a gente, nesse e-mail que aparece aqui na nossa bio, ou até aqui embaixo do vídeo, para ter mais informações sobre como se associar e etc. Isso pode ser um bom princípio, né, disso que a gente está falando, porque a pessoa começa a ter acesso aos grupos do Maia, e os grupos são de muitas É trocas, por sempre exemplo. importante você estar perto de uma associação, porque até a UMAI, por exemplo, agora tem um desconto de 30% num curso na Itália, 30% de desconto, gente, é bastante desconto, e isso te favorece, você vai unir com outras pessoas que têm o mesmo ideal que você. Você não está sozinho, às vezes parece que sim, mas quando você está com mais pessoas, principalmente nós que viemos do interior, tem poucas associações, algumas resistentes, né? Que com mais de 130 anos em atividade, como a de Rio Claro, e outros tem aí, tem muitas paradas, e a gente precisa dar uma reanimada nessas associações. Conte com a gente do Mais Brasília, para a gente poder verificar no que podemos ajudar, de fazer seu cadastro junto ao consulado, regulamentar você lá, é importante para você ter direito ao voto. E toda cidade que tem uma associação italiana, um círculo, uma associação, ela traz muita informação para os descendentes, o porquê das votações, como votar, os empreendimentos que pode ter na Itália, cursos, festa. A italianidade também é festa, não é só festa, mas tem bastante. Então, tudo isso, se tiver uma associação ativa, atrai bastante, a comunidade se junta e juntos somos mais fortes, com certeza. Ou seja, dá para você viver a Itália no Brasil mesmo, Dá, até para de fazer. forma plena, Com certeza, a gastronomia, e depois vai para a Itália, né, para dar com as aquela, associações, vai junto com as associações para dar aquela refinada no no idioma. idioma e fazer e voltar lá a conhecer mesmo. É importante conhecer nossa origem, né? E passar esse legado também para os seus filhos, para os seus netos, né? Tem muitas famílias aqui que já estão na sexta, sétima geração, né? A nossa família já está na sexta. Isso porque veio o meu avô, considerando ele o italiano, considerando que ele seja a primeira geração, né? Tem gente que considera ele a segunda, mas enfim. Quantas famílias já estão na sexta, sétima geração? É importante levar esse legado da cultura, da língua, da gastronomia para os nossos, Tornar eterno isso, para os nossos, né? da nossa casa primeiro, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para as pessoas que gostam da Itália, para manter isso, porque eles Vivo. digo, porque acaba, se isso não for divulgado, se isso não for passado, um dia vai acabar. Mas a gente não quer que E acabe, por isso que depende a da gente está gente, aqui. né? Depende da gente, que nem vocês têm filhos, passar para os seus filhos, e com certeza ele vai passar para os filhos deles, né? Perfeito. Isso é bastante importante para
continuar aí a nossa italianidade. Perfeito. Maurício Chiosini Baggio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer, realmente, Prazer informações de primeira qualidade. Espero que vocês possam acompanhar os próximos podcasts. Esse foi mais um Come Maie, e não perca os próximos episódios. Tchau, até lá. Alla prossima.